Queridos, gostaria de abrir a Bíblia com vocês no livro de Lucas. Lucas, capítulo 21. Gostaria de meditar com vocês esse texto. Lembrando que hoje é o segundo sábado, nós dedicamos ao ensino da mordomia cristã. Mordomia cristã. Lucas, capítulo 21, versos 1 a 4. Lucas 21, versos 1 a 4. Amém? Nessa versão, eu leio da seguinte maneira: a oferta da viúva pobre. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Verso 2. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Verso 3. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Verso 4. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha que interessante. Nós cantamos aqui a música Tudo Entregarei. E é interessante que, como igreja, nós fomos ensinados a devolver a 10ª parte e mais uma oferta. Isso está certo ou está errado? Está correto. Mas, pelas observações que Cristo fez aqui no texto, ele disse que a viúva que era pobre, e Lucas fez questão de enfatizar a viúva pobre, e isso foi dito por 2 vezes nos 4 versos, de que a viúva pobre, ela deu o quê? A 10ª parte, e mais uma oferta. É isso que o texto informa? Que ela fez? Ela deu tudo. E ela deu tudo. Mas deu quantas moedas? Quantas? 2 moedas. Ela deu tudo, deu 2 moedas, mas deu tudo que possuía. E mais do que isso, ela deu mais do que todos. Segundo a observação de Jesus, ninguém deu mais do que aquela mulher. Ninguém deu mais do que aquela mulher. Porque segundo Cristo e segundo a visão de Lucas, ela deu tudo. É interessante que alguém um dia contou uma antiga fábula que em um reino muito distante havia um rei e ele então decidiu pagar uma grande quantidade em dinheiro para um dos seus servos ali que fizesse um trabalho para ele. O servo então fez o trabalho e pelo bom trabalho que ele prestou àquele rei, ele deu então uma grande soma de dinheiro para aquele homem. Aquele homem então pegou todo o tesouro e levou para casa. Mas passou-se os dias, aquele homem começou a entristecer-se, a ficar preocupado, a ficar triste. Ele então voltou àquele rei e disse: olha, eu gostaria de lhe devolver tudo aquilo que o Senhor me deu.
E o rei então curioso, mas como assim? É porque agora eu tenho duas preocupações. Eu tinha, quando era pobre, tinha uma preocupação, que era de cuidar apenas das minhas necessidades. Agora eu fico preocupado em perder tudo, pessoal, tudo o que eu tenho. Eu fico preocupado agora em perder tudo o que eu tenho. Esta fábula, ela retrata parte da realidade da nossa experiência diária hoje. Nós temos preocupado tanto com as coisas deste mundo, que temos gastado pouco tempo ou nenhum tempo nos preocupando com as coisas do reino eterno, que são imutáveis, onde não existem ladrões, onde não existe traças. A nossa preocupação, infelizmente, maior, não está nas coisas celestiais, não estão nas coisas celestiais. Estão nas coisas deste mundo. E é interessante que C.S. Lewis, falando a esse respeito, sobre a oferta da viúva pobre, fez uma observação interessante, mas intrigante. Ele disse assim: meu verdadeiro bem está em outro mundo, e meu único tesouro verdadeiro é Cristo. Meu único verdadeiro tesouro é Cristo. E alguém mais disse o seguinte: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. Gastamos tanto tempo servindo a nós mesmos, que esquecemos de servir a Cristo. Esquecemos de servir verdadeiramente a Deus. E às vezes temos até nos preocupado em devolver um dízimo, a 10ª parte, os famosos 10%. E ainda trazemos às vezes mais uma oferta, quem sabe 10% também. E aí depois disso, nós encruzamos os braços e pensamos: está tudo certo, porque eu fiz a minha parte. Mas queridos, nós erroneamente fomos ensinados. Porque qual é o maior problema? Onde está o maior problema? É nos dízimos e nas ofertas que nós devolvemos, ou no resto que nós não trazemos para a igreja, no resto que nos sobra, nos 90%. Onde realmente está o problema? Onde? Estou perguntando. Porque a 10ª parte que nós entregamos na igreja, ele vai ser usado para construir igrejas, para melhorar igrejas, para criar centros de influência, para hospitais, para escolas, para evangelismo, para que o evangelho avance, para projetos humanitários. Mas, e a parte que nós ficamos? O que fazemos com ela? O que fazemos com essa parte? Esse é justamente o problema. A parte que nos sobra, que nós ficamos, nós gastamos a nosso bel prazer. E esse não é o plano de Deus. Me responda uma pergunta franca e sinceramente. Deus está pedindo aqui, por exemplo, Malaquias vai dizer a 10ª parte, não é? A 10ª parte mais uma oferta.
porque é meu dever, enquanto reconhecedor de ser filho de Deus, trazer a 10ª parte mais uma oferta. Mas a grande questão é a seguinte: e quando eu trago a 10ª parte mais uma oferta e aquilo que sobra eu uso para satisfazer somente as minhas necessidades, tem problema? Tem problema? E se Deus ele pedisse 100% daquilo que você ganha, seria injusto? Eu estou fazendo uma pergunta. Se Deus ele pedisse 100% daquilo que você ganha, seria injusto? E agora? Seria injusto? A pergunta é essa. Não é se ficaríamos sem nada, não é? A pergunta é: Deus seria injusto ou não, se ele pedisse 100%? Se esta igreja te pedisse 100% daquilo que você ganha, você seria membro dela? Seria? Hã? E agora? Deus não seria injusto. Por quê? Tudo pertence a Ele. E quando eu devolvo o dízimo, e quando eu dou uma oferta, eu estou só reconhecendo que tudo pertence a Ele. Tudo pertence a Ele. Mas é a minha forma de reconhecer que tudo é de quem? Tudo é de quem? É dele. É de Deus. E aí, nós encontramos várias barreiras, não é? Várias barreiras, porque nós somos egoístas. Conta-se a história de um homem que ele tinha um medo, na verdade era um pavor, não é que é mais do que um medo, ele tinha um pavor de ver o sol nascer todos os dias. Olha que coisa fora de comum. Ele tinha medo de ver o sol nascer todos os dias, porque ele passava a noite, a madrugada, na festa dos prazeres. Então, quando voltava para casa, o sol estava nascendo. Então, ele tinha pavor em ver o sol nascer. Até que um dia, ele, assim, pela primeira vez, entrou em uma igreja, de madrugada. E as igrejas fazem isso uma vez ou outra, né? Inclusive a igreja adventista faz isso uma vez ou outra. Faz aí um movimento de oração de madrugada. E ele entrou naquele dia na igreja e ouviu sobre Deus. E a esperança invadiu seu coração. Pela primeira vez na vida, aquele homem sentiu felicidade em ver o sol nascer, porque agora ele tinha uma outra visão. Agora ele via de forma diferente. O sol não lhe traria mais nenhum problema. O sol trazia agora esperança, nova oportunidade, salvação, um novo mundo se desabrochava diante dele. E é interessante que quando olhamos para o texto bíblico, nós vemos essa tentativa do homem em satisfazer prazeres. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, e no verso 25, você vai encontrar isso aí. Livro de Romanos, capítulo 1, e o verso 25, abra sua Bíblia. Você vai entender isso.
essa tentativa humana de satisfazer prazeres. E Paulo observou isso quando escreveu aos Romanos, capítulo 1 de Romanos, e o verso 25. Nesta versão eu leio assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo quem? Servindo quem? A criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Se voltar no verso 22, você vai entender melhor ainda. Verso 21, na verdade. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o quê? Não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes o quê? Se tornaram o quê? Nulos, anulados em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Agora o verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Os homens criaram deuses e ficaram loucos, porque os deuses ajudam os homens a sentirem prazer. E estes homens, eles se afastam cada vez mais de Deus. E eles ensinam que o prazer deve ser buscado, deve ser praticado. E as pessoas, quando percebem isso e humanamente veem que é bom, só que aí isso causa um problema. Quando os seres humanos criam deuses, o que acontece com o Deus verdadeiro? O que acontece com o Deus verdadeiro? Ele é rejeitado. O Deus que pode trazer felicidade, ele é então rejeitado. Infelizmente, a maioria das vezes seguimos o caminho oposto à felicidade oferecida por Deus, como disse C.S. Lewis. A história humana é a longa e terrível história do homem tentando encontrar outro além de Deus para fazê-lo feliz. E afinal de contas, por que Deus, ele pede tudo? Voltando à pergunta inicial. Por que Deus pede tudo? Por quê? Porque nesse texto ele pede tudo, e não apenas a 10ª parte e mais uma oferta. Por quê? A resposta é porque essa é a única maneira possível da humanidade ser feliz. É a única forma em que o ser humano ele poderá ser feliz. A única. Por mais que tente, o ser humano não vai encontrar felicidade. Felicidade longe de Deus. Que nós precisamos hoje, na verdade, não é de dinheiro, não é de fama, não é de trabalho, não é de prazer. O que precisamos é de Deus. Porque mesmo se dessemos tudo para Deus, nós também teríamos tudo. Não ficaríamos sem nada.
Porque, a exemplo disso, a própria Bíblia aponta falando sobre Jesus. Porque, sendo rico, fez-se pobre. Para quê? Para que nós enriquecêssemos. Todo mundo pode ser rico. Todos podem ser ricos no reino de Cristo. Mas segundo Cristo, para ser rico, ele tem que dar tudo. Você entende agora por que é que o jovem rico foi rejeitado? Porque tinha que dar tudo. Você entende agora por que é que Zaqueu, que era ladrão, que roubava os próprios irmãos, foi aceito no reino de Cristo? Porque também decidiu dar, decidiu restituir aquilo que havia roubado. Esta é a diferença entre as pessoas. Quanto mais nós queremos neste mundo, é a nossa tendência, mais nos sobra no reino de Cristo. Porque são coisas opostas. Porque, como observa o próprio Cristo, não podemos servir a esses dois senhores que se levantam em nossa vida. Isso, hoje, nunca foi mais verdade do que antes. Porque agora nós temos visto isso assim, esse duelo entre o prazer e a felicidade, entre Deus e os deuses, entre a falsa servidão e o verdadeiro serviço. Temos visto isso hoje. É por isso que Cristo ensinou o seguinte: quando te obrigarem a andar 1 milha, vá com ele 2. Se te tomarem a capa, o agasalho, dê também a capa. Se te baterem uma face, dê também a outra. No reino de Cristo, as coisas funcionam assim. As pessoas nos tiram tudo, mas com Deus nós temos o quê? Tudo. Porque afinal de contas, é sem Deus que não somos nada. Porque mesmo sem nada e com Deus, temos o quê? Nada, né? Nós temos é tudo. 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 Segunda carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8. Olha como Paulo trabalha esta ideia. Capítulo 8, versos 1 a 5. A oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Quem eram os macedônios? Eram pessoas ricas, abastardas, que sobravam demais. É isso que nós vamos ver no texto. Observem só. Também, irmãos, verso 1, capítulo 8, 2 Coríntios, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de quê? De muita prova e de que mais? Tribulação. Fizeram o quê? Manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Verso 3: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses,
e mesmo acima delas, se mostraram de que forma? Voluntários. Verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de quem? Como é que alguém tira da pobreza e dá? Como é que alguém já é pobre e vai dar o que tem? A oferta da viúva pobre. Quando damos e sobramos, legal, beleza, tranquilo, certo, correto. Mas não é só isso que Deus requer de nós. Não é a 10ª parte somente. Não é somente uma oferta, mas tudo. Porque quando nós damos tudo, Deus usa tudo. Quando nós damos, devolvemos a 10ª parte, quanto Deus usa? A 10ª parte. Queridos irmãos e amigos, Deus nos chama hoje a prestarmos um melhor serviço a Ele, por amor dEle, para que a sua justiça, ela se manifeste em mim, se manifeste em você, se manifeste em nós. Não é a quantidade que importa para Deus. Não é. Não é o quanto você consegue devolver, tirar do seu bolso e devolver ou dar na igreja. Não é isso. Deus nem precisa do meu dinheiro para nada. Não precisa disso. Mas Ele pede de nós tudo. Porque aquilo que nós não damos para Ele, damos para quem? Aquilo que não é usado na mão de Deus, é usado na mão de quem? Sejam francos, sejam sinceros. Aquilo que não é usado na mão de Deus, é usado na mão de quem? É óbvio, né? Mas se não for usado por Deus, certamente será usado pelo diabo. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Por isso Deus pede tudo. Porque tudo Ele pode usar. E aí, nessa grande luta, eu devolvo 10% mais uma oferta para Deus. E aí me sobra 90%. Os 10% mais a oferta é usado por Deus. Mas sobra quanto? Para ser usado pelo diabo? Essa conta fecha? Essa conta não vai fechar. É por isso que temos impressão que existe mais mal do que bem. Não é essa a impressão que você tem, não? É a impressão que eu tenho. Mas Salmo 33, verso 5, nós lemos na lição, vimos isso. A terra está cheia da bondade de Deus. Está cheia. E por que não vemos? Por que não vemos? 2 Coríntios, capítulo 4. Deixa eu verificar se é esse mesmo. E o verso 4. E aí? Esse é o texto para finalizarmos. 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso 4. O título do capítulo 4 é o seguinte:
Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de quem? De Deus. Deus quer a sua e a minha fidelidade. Menos do que isso, Ele não aceita. E a fidelidade para Deus envolve tudo. Não são apenas 5 áreas: tempo, templo, talento, tesouro e testemunho. Envolve tudo. Tudo. Eu sei que esta visão, ela é desafiadora. Não é uma visão fácil de se compreender. Você tinha uma visão de que é 10% mais a oferta, ponto. Mas agora Deus está pedindo tudo. O que Deus precisa? O que eu preciso fazer então para ser, como que eu digo, para satisfazer esse Deus? Se era a 10ª parte, agora é tudo. Deus sempre quis tudo. Na verdade, era a nossa percepção que estava equivocada. Deus quer tudo, meus queridos. E menos do que isso, Ele não aceita. Porque se Deus tiver tudo, menos a sua unha do dedo midinho, é aqui onde o diabo vai entrar. Vocês sabem que o diabo faz estrago, que o pecado faz estrago. E aí Deus vai respeitar as nossas escolhas. Por isso Deus, nessa manhã, pede que nós, como seus adoradores, sejamos fiéis a Ele. Não somente nos dízimos, nas ofertas, mas em tudo. Amém?